estratégias de sumarização, que a gente chama, né? Que são esses movimentos que a gente vai fazer ali com a linguagem na hora de tentar sumarizar, de fazer uma síntese do texto. Lembra que nós vimos que uma das características do resumo é selecionar as informações principais do texto, né? E aí isso é bem complicado de fazer, porque nós precisamos fazer uma leitura e uma interpretação bem aprofundada para entender mesmo o que é essencial, o que eu não posso tirar desse texto e o que é secundário, o que eu posso tirar e enxugar para produzir um resumo, tá? Então vamos ver. Como que a gente pode chegar nessa conclusão e tomar a decisão do que tirar e do que manter, de que forma, né? Aí eu trouxe aqui as estratégias que a gente pode usar, né? Dependendo da ocasião, você tendo isso em mente, ajuda você a olhar ali para o texto, para aquele trecho do texto que você está com dificuldade e fazer uma análise e ver como é que você vai resumir aquilo, tá? Então vamos lá. Uma das formas, gente, é por meio do apagamento de conteúdos facilmente inferíveis a partir de nosso conhecimento de mundo. O que é isso? Quando alguma coisa é muito óbvia, né, e ela está dita ali no texto, ela acaba se tornando uma informação que a gente pode retirar. Por quê? Porque ela é facilmente inferível a partir do nosso conhecimento de mundo. Alguém consegue me dar um exemplo de uma informação que seja facilmente inferível pelo nosso conhecimento de mundo e que numa situação de resumo a gente pode tirar de um texto, que não vai interferir ali na interpretação, não vai tirar nenhuma ideia essencial do texto? Um conhecimento geral? Isso, um conhecimento de mundo, qualquer conhecimento de mundo. Que seja facilmente inferível, que está escrito ali, mas que de repente se a gente tirar, o leitor vai conseguir saber do que está sendo dito, porque é uma coisa que todo mundo sabe. O Covid? Deram exemplo de Covid, impeachment, não é bem nesse sentido. Vou dar uma dica. Os dados, as coisas que são científicas, incontestáveis. Pessoal de casa, vamos? Muito boa. Cloroquina não cura Covid. Essa é facilmente inferível a partir do conhecimento de mundo. Muito bom, Nicole. Mas ainda não é isso. Vou dar um exemplo para vocês, então, para facilitar. Por exemplo, à noite não tem sol. Né? Facilmente inferível a partir do nosso conhecimento de mundo. A Terra não é plana. Né? Então, assim, não precisa isso estar escrito. Você não precisa escrever num texto que você vai falar sobre a Terra, por exemplo, que a Terra é redonda. Mas caso você escreva e alguém vai resumir esse texto, ele pode suprimir essa informação, porque as outras pessoas vão deduzir, né? Um exemplo que, por exemplo, se a gente vai falar um texto que fala sobre a água, e aí no texto diz que a água é um elemento muito abundante na Terra, né? E você tem um período ali para fazer um resumo. Você pode tirar essa informação, né? Está falando que a água é vital e começa dizendo que ela é um elemento que é abundante no planeta Terra. Qual que é a informação principal? Que a água é vital, né? E que ela é abundante no planeta Terra, a gente vai saber, tá? A gente consegue inferir facilmente esse conhecimento por causa do nosso conhecimento de mundo, são verdades científicas, tá? Então, normalmente, assim, essas informações a gente consegue tirar do texto sem prejudicar, sem perder ali o que é essencial, tá? Alguma dúvida em relação a essa estratégia? Não, né? Bem tranquilo. Outra forma de resumir, gente, de sintetizar uma frase ou um período, um texto, é por meio do apagamento de sequências de expressões que indiquem sinonímia ou explicação. O que é sinonímia? Isso. Sinônimos, né? Expressões que são sinônimas, que vêm trazer ou um sinônimo ou uma explicação. Sabe quando alguém diz alguma coisa assim e daí coloca a expressão ou seja? Né? Ou então, em outras palavras? A pessoa está dizendo a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, uma
dessas informações a gente consegue tirar sem prejudicar o sentido do texto, tá? Vamos pensar num exemplo. Para estudar, eu não posso ficar passando muito meu tempo nas redes sociais. Ou seja, nada de celular na hora que eu estiver estudando, tá? Por exemplo, isso é o quê? É uma expressão, né, sinonímia e que a gente pode estar trocando uma pela outra para diminuir, para sintetizar. É bem tranquilo também, né? Acho que ninguém tem dúvida. Outra forma é o apagamento de exemplos, tá? Os autores normalmente, quando tá ali naquele texto, naquele desenvolvimento, fazendo uma discussão, normalmente disse uma coisa e cita um exemplo, coloca um exemplo ali para deixar mais claro sobre o que ele está falando, para desenvolver melhor, para desenvolver aquela discussão. Só que quando a gente vai resumir, principalmente, a gente esbarra principalmente no limite de linhas, né? Principalmente em situações de vestibular. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir para caber naquele número determinado de linhas, sem perder ali o sentido do texto, melhor. E aí, apagar os exemplos também é uma estratégia, tá? Se eu digo assim, olha lá, por exemplo, né? Se eu digo assim, as redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok, etc., né? Quando eu digo lá Instagram, Facebook, TikTok, tarará, esses são os exemplos e eu posso tirar eles e deixar só redes sociais que a gente vai conseguir entender, tá? E esse apagamento de exemplos, ele vai parecer muito com uma outra estratégia, mas que está na outra tela. A hora que chegar lá eu lembro vocês. Está na outra tela. Alguma dúvida sobre o apagamento de exemplos? Não? Tudo isso, gente, só para a gente pensar aqui, tudo isso você vai ter que ver também a possibilidade de fazer. Tem informações que às vezes elas estão vindo como um exemplo, mas que são extremamente essenciais para o que está sendo dito, tá? São apenas, assim, estratégias mesmo, dicas para facilitar na hora de resumir. Outra forma que a gente pode utilizar é o apagamento das justificativas de uma informação. É quase a mesma coisa de apagar os exemplos, mas é apagar aquela justificativa mesmo. Tipo, eu não concluí as minhas tarefas de hoje porque passei muito tempo nas redes sociais. Você passou muito tempo nas redes sociais, é o mais importante? Ou o essencial, que é a informação mais importante, é que você não concluiu as tarefas, né? Que você não concluiu as tarefas. Então, assim, a gente pode tirar essa justificativa que ainda vai manter aquela informação que é essencial. Outra forma é o apagamento de argumento contra a posição do autor. Isso acontece muito em textos dissertativos, quando a gente vai ler um texto dissertativo, ou um artigo de opinião e a gente precisa resumir aquele artigo de opinião. E aí uma das estratégias de argumentação, que inclusive a gente vai ver quando estivermos vendo os gêneros, né, argumentativos, falando um pouco mais sobre a dissertação argumentativa, é a contra-argumentação, né? O autor, ele traz um argumento que é um contra-argumento àquilo que ele está defendendo, para que ele possa rebater e em cima daquilo ele possa sustentar e enriquecer a argumentação dele. Quando a gente vai resumir, a gente pode suprimir essa questão, tá? A gente pode tirar o que é contra-argumento, o que é contra a posição do autor. Por quê? Porque ali faz parte da estratégia de argumentação dele, mas para o resumo não é interessante. O que é interessante no resumo? A própria posição do autor, tá? Ela sim vai ser uma informação essencial que a gente não consegue suprimir. Vamos pensar num exemplo aqui só para ilustrar. Quando eu digo assim, muitas pessoas têm medo de tomar vacina, porém, a imunização é imprescindível, né? O que é mais importante, né? É a minha posição. Eu acredito que a imunização é imprescindível, só que tem pessoas que têm medo. Então, esse contra-argumento das pessoas que têm medo, eu posso tirar, né? Suprimir ele e focar no que é o posicionamento do autor. Outra estratégia, a reformulação de informações utilizando termos mais genéricos, né? Termos que abrangem mais, assim, que a gente consegue juntar um monte de informação em apenas uma palavra. Por exemplo, quando eu falo homem, gato, cachorro, posso usar mamíferos,
né? Quando a gente fala Instagram, Facebook, TikTok, a gente pode falar redes sociais, tá? Sempre prestar atenção quando tem uma lista de coisas e que são da mesma natureza dentro do texto, nós podemos utilizar essa estratégia. Reformular, colocando um termo genérico ali que vai abranger todas aquelas palavras. E a última estratégia seria a conservação. Aqui não é nem uma estratégia, né? Aqui é quando a gente não tem o que fazer. É a conservação de todas as informações, dado que elas não são resumíveis, né? Tem situações, tem informações no texto que não tem como tirar, não tem como resumir, não tem como suprimir, porque nós vamos acabar prejudicando, comprometendo a essência do texto, né? Então não tem como tirar, e aí a gente faz apenas o quê? Uma reformulação, né? Tenta tirar ali um adjetivo, uma coisa que ainda dá para suprimir, mas mantém todas as informações, tá?